Olá, tudo bem? Então, sou o professor Fernando Torres de Geografia. Estou trazendo para vocês aqui uma aula de climas do Brasil sobre a turma de Correio, tá? O que acontece? Predominam no Brasil climas quentes e úmidos, né? Conhecidos também como climas tropicais no geral. Por que isso ocorre? Vejamos, eu deixei para vocês aqui um mapinha. Tem aquela musiquinha, né, que a gente vai falar, né? Moro num país tropical. O que quer dizer isso? Que eu tenho aqui cerca de 93%, né, do território brasileiro dentro da zona tropical. Né? São baixas latitudes, o efeito da latitude, a proximidade do território brasileiro com a linha do Equador, me traz essa questão, né, do Brasil ter uma incidência muito grande de raios solares. E se nós notarmos bem, né, apenas, né, no território brasileiro, apenas um pedacinho que está na zona temperada. É basicamente o sul dos estados de São Paulo, do Mato Grosso do Sul e também o sul do Brasil. Então 7% do Brasil está na zona temperada do sul, tá? E 93% na zona tropical. Isso garante, né, esses climas quentes e úmidos que eu acabei de falar para vocês. Outra característica importante que nós temos são as massas de ar. As massas de ar é um componente que dá uma dinamicidade maior, tá, no clima do Brasil. Temos dois mapas das massas de ar. Temos 5 massas de ar no Brasil, né? Também estou deixando com vocês aí aqui, ó, a MEC, né? A massa equatorial continental. Ela é originária do oeste do Amazônico, bem próximo à linha do Equador. E eu tenho aqui a MEIA, né? Que é outra massa equatorial também, né? Que é a massa equatorial atlântica. Essas duas massas equatoriais, elas são quentes, porque elas nascem muito próximo da linha do Equador. Essas duas massas também são úmidas, mas por questões diferenciadas. A Meia, por ela ser atlântica, nascer em cima de um oceano, ela naturalmente já vai ser úmida. A MEC não. A MEC ela nasce no continente. Ela deveria ser uma massa de ar seca, mas não é. Ela é úmida por causa da evapotranspiração da floresta amazônica. Então a floresta amazônica ela emite para a atmosfera basicamente 40% do vapor d'água, né? Nesse fenômeno da perda da água da floresta amazônica, de uma floresta densa. Tá? Então a MEC, além de ser uma massa de ar quente, também é úmida. Mais embaixo eu tenho aqui a MTA, a massa tropical atlântica, que é uma massa aí do litoral brasileiro, uma boa parte do litoral brasileiro, é a massa aqui do Rio de Janeiro. Por ela ser uma massa tropical, ela também é uma massa de ar quente. E, de novo, como ela nasce no Atlântico, ela é uma massa de ar úmida. A exceção que nós temos é a MTC, né? Ela nasce aqui na região chamada Chaco Paraguaio. Ela é uma massa de ar quente por ser tropical, porém ela é seca, né? Ela influencia sobretudo o centro-oeste brasileiro. Quero ressaltar a vocês que a maior massa de ar do Brasil em termos de atuação é a MEC, é aquela que vem da Amazônia. Inclusive, ela provoca um corredor de chuvas nessa região aqui, né? Que é chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul, ou também chamado de ZACAS, né? Que traz essa umidade para o Brasil. Então, no verão, predominam massas de ar quentes. Durante o inverno, essas massas de ar elas diminuem, né? E nós temos aqui a preponderância da massa polar atlântica. Polar fria, atlântica úmida. Ela é uma massa fria e úmida e ela nasce lá na Patagônia Argentina, bem no extremo sul da Argentina. Então ela sobe para o Brasil e ela provoca efeitos em todas as regiões do Brasil. Ela provoca efeitos, por exemplo, no sul, no próprio sul do Brasil, com geadas, né? À medida que ela chega aqui no centro-oeste, no sudeste brasileiro, ela queda de temperatura e chuvas frontais, chuvas de frente fria.
ela chega até o Nordeste brasileiro, provocando apenas chuvas frontais ou chuvas de frente fria, porque ela vai perdendo força, e ela chega aqui no Pantanal e ela chega aqui no extremo oeste amazônico, causando um fenômeno chamado friagem. Então, nos falou que eu tenho massa polar atlântica, nós já sabemos que é no inverno. Durante o inverno, massa polar atlântica, não tem erro, tá? Então as outras massas quentes, elas diminuem de tamanho, e a massa polar, ela chega em todas as regiões, como eu já mencionei. Fernando, e aí? Galera, o que acontece? Quando a gente fala de climas do Brasil, nós temos 6 climas no nosso território, tá? E clima, ele é a junção entre a temperatura e a pluviosidade, que é a mesma coisa que chuva. Então o clima, gente, ele é bem matemático, tá? Ele é bem estatístico. Você tem que decorar aí uns intervalinhos, né? Uma estatísticazinha, uma média, e a partir dessa média nós vamos embora. Então vamos pegar o clima equatorial e a gente vai pegar um gráfico chamado climograma. Eu deixei o climograma aí embaixo, tá? Tem os 6 climogramas do Brasil, que são os 6 climas do Brasil. E veja bem, esse climograma, né? Ele é importante porque, seguinte, o que nós estamos vendo de linha é a temperatura em graus, e as barras verticais é a pluviosidade, a quantidade de chuvas. Vamos comigo, ó. A maior parte dos climas do Brasil são tropicais, inclusive o clima equatorial é também um clima tropical, tá? Mas vamos pegar aqui um pouquinho. Clima equatorial apresenta as maiores médias térmicas anuais do nosso país, né? Então, o clima mais quente do Brasil é o clima equatorial, que é o clima que está próximo da linha do Equador, tem médias acima de 25 graus Celsius e tem uma pequena amplitude térmica anual. O que quer dizer isso? A temperatura varia muito pouco, tá? Durante o ano. As chuvas são muito abundantes, quase todo ano chove mais de 2.500 milímetros, então isso é muita chuva. Isso aí mensalmente vai dar mais de 200 milímetros de chuva mensais, e não tem estação seca, tá? Então, quando eu pego um clima equatorial, eu tenho aí seis barras. Se vocês notarem, né? Olha, eu vou botar um pontinho aqui. O que acontece? Eu vou botar aqui um pontinho para vocês. O clima equatorial, ele é o clima que mais chove. Inclusive esse clima que eu acabei de fazer esse pontinho aqui. Olha aqui as temperaturas como estão. Vamos pegar aqui, ó. Geralmente a gente faz uma média acima de 18 graus. Passou de 18 graus, o clima é tropical, né? Então, ó, eu sei que esse clima primeiro aqui que eu acabei de fazer para vocês é um clima tropical, porque a linha que está aqui em cima, ela está acima de 18 graus. Como chove mais de 200 milímetros, né? Quando chove mais de 200 milímetros por mês, e são 24 meses, isso me dá mais de 2.500 milímetros por ano. Então, esse climograma, com as barras muito elevadas e a temperatura muito elevada, com uma pouca variação, é o clima equatorial. Então, nós fechamos aqui o gráfico do clima equatorial. Tropical úmido. Apresenta temperatura média anual de 20 a 25 graus e chuvas concentradas no verão no sudeste e concentradas no inverno no litoral do nordeste. A pluviosidade varia entre 2.500 e 1.200 milímetros por ano, tá? Então, de novo, vou pegar aqui e vou trabalhar com vocês. Vou riscar aqui embaixo do 20 graus, tá? Mais ou menos. A pluviosidade está acima, então já sei que o clima é tropical. Eu estou vendo que está chovendo mais né, nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, e eu tenho uma leve queda aqui nos meses início do ano. Então, esse clima que eu estou mostrando para vocês é o clima tropical úmido. Nós vamos fechar mais um clima aqui. Tropical semiúmido. Ele é um clima biestacionário, ou seja, tem 2 estações do ano muito bem definidas conforme a chuva, tá?
6 meses de verões chuvosos, basicamente primavera, verão, né? Vai ali do final de outubro, novembro até março, e entre abril e agosto, que é o outono e inverno, o clima é um pouco mais seco. Vamos lá. Como é que eu vou descobrir que clima é esse? Simples, né? Muito simples. Eu vou riscar aqui 18 graus. A temperatura tá acima dos meus 18 aqui, ó. Tá bem acima dos meus 18. Então, eu já sei que ele é tropical. Eu tenho aqui 6 meses do final do ano que chove mais, né? E 6 meses do meio do ano que chove menos. Então eu já sei que esse clima é o clima tropical semiúmido. Então já fecho tropical semiúmido aqui. Tropical semiárido. Apesar das chuvas elevadas o ano todo, as chuvas são escassas e mal distribuídas, né? Tem uma variação de chuva entre 500 e 250 milímetros, já chove bem menos. E tem estação seca, estiagem propriamente dita. De novo, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pontilhar. Temperatura acima de 20 graus, tropical. Nesse meio aqui, pode notar que não chove. É o período da estiagem. Então, esse gráfico é o típico do gráfico do clima tropical semiárido. Sobraram 2 climas pra gente aí, né? Sobrou o clima pra gente. Subtropical e o tropical de altitude. O tropical de altitude, o verão ele é menos chuvoso. Mesmo no verão, por causa do efeito da altitude, a altitude é um efeito anual, tá? É alto para sempre. Então você vai ter temperaturas mais baixas mesmo no verão por causa da altitude, tá? Então os verões são mais amenos e chuvosos e os invernos aí sim é um pouco mais rigoroso. É a única exceção que se a gente fazer aqui o risco, que a temperatura... É porque eu tô fazendo aqui, gente, não dá muito certo não, tá? Mas eu vou tentar fazer aqui, ó. A temperatura baixa um pouquinho, né? Se vocês notarem aqui, ó, ela tá baixando um pouquinho de 18 graus, tá? Tem o verão mais úmido, que é o final e meio do ano, e onde é o inverno, meio do ano é mais seco, tá? Então, esse clima aqui com o inverno um pouquinho mais rigoroso é o tropical de altitude. Ele faz uma barriguinha para baixo durante o inverno. E por último, nós temos o clima subtropical, né? Se eu riscar aqui, ó, 18 graus mais ou menos, ele faz uma barriga um pouco maior. Apresenta as médias térmicas inferiores a 18 graus, né? O clima subtropical é o clima mais frio do Brasil, que apresenta as menores médias de temperatura. Também é o clima que tem a maior média térmica anual, né? Tem um verão mais quente, mas também tem um inverno muito frio, inclusive com geadas. Chove acima de 1.200 milímetros. Essa barriga muito mais aqui da linha, né? Essa amplitude maior é típica do clima subtropical, que é esse último aqui, que é o 6º clima. Aí eu estou apresentando para vocês, né, os tipos climáticos, o mapa do tipo climático, né? Aqui no caso, o clima equatorial, que é o maior clima do Brasil em termos de extensão territorial. Ele supera, por exemplo, um outro clima que é o tropical semiúmido, né? O vermelho seria o clima da Amazônia, do bioma amazônico. O laranja, né, que pega quase todas as regiões do Brasil, menos o sul do Brasil, é o tropical semiúmido, né, o biestacionário. Depois nós temos aqui o amarelinho, né, que é o clima tropical semiárido, que é o clima do sertão nordestino. O que está em verde mais claro é o clima tropical de altitude, que é o clima principalmente da região sudeste do Brasil. O que está aqui em marronzinho, tá quase uma cor da pele, que é o clima do nosso litoral aqui, é o tropical atlântico. E o clima do sul do Brasil, principalmente, né, é o clima subtropical. Então esse mapa vai ajudar você, tá, a localizar os climas do Brasil. Tá? Espero poder ter ajudado vocês. Está aqui no canal Geocast. Tá, gente? Curte, comenta, compartilha aí. Valeu? Espero poder ajudar vocês aí, ó. Grande abraço do professor Fernando.